mais sobre Kung Fu, o Mais Esporte saiu hoje do estúdio. Nós estamos aqui no DIC 4, na sede da ONG ANA, Associação Nazarena Assistencial Beneficente, que é onde se empresta um local para um projeto sociodesportivo e educacional de Kung Fu. É sobre esse projeto que nós vamos falar. Para isso nós temos aqui o professor de Kung Fu, Daniel Hirata, o também professor de Kung Fu, Leonardo Tavella, e o produtor de projetos, Leonardo Cássio. Obrigada por terem aceitado o convite, muito obrigada mesmo. Bom, eu queria saber de você, por que você se interessou por esse projeto? Na verdade, assim, eu sou produtor esportivo, tenho uma empresa em São Paulo que presta serviços para isso, e existe um mecanismo de lei de incentivo na Secretaria de Esporte, e nós entramos em contato com a Federação Paulista, na verdade eles entraram em contato conosco, para poder montar esse projeto, incentivá-lo, captar o recurso para poder iniciar. Então, o nosso interesse foi quando a Federação nos procurou para fechar essa parceria e iniciar o projeto, que depois de 1 ano e meio a gente conseguiu, então, colocá-lo aqui para funcionar. Professor Hirata, o que é esse projeto? Bom, o projeto consiste em ensinar para as crianças aqui da região de Campinas, que a gente trabalha com aproximadamente 300 crianças, ajudar na parte disciplinar da criança, ajudar a formar um cidadão, que é o nome até do projeto, Formando Cidadãos. Então a ideia é trabalhar o esporte, o exercício físico, que é muito importante realmente para a criança, para todas as pessoas. E também trabalhar esses outros aspectos, disciplina, concentração, atenção, e ajudar nessa formação do caráter das crianças. Essa é a ideia principal. Bom, nós estamos aqui nessa ONG que empresta o espaço para vocês, né, para esse projeto, mas ele também é realizado em outra sede, lá em outro bairro, não é isso? Isso, lá no Jardim Nilópolis. Jardim Nilópolis. Tem uma outra ONG da ANA também, que a gente fez o trabalho lá. Inclusive começou o trabalho lá e depois que a gente conseguiu trazer para cá. No total, quantas crianças vocês Isso, assistem? aqui em Campinas, no polo de Campinas, 300 crianças aproximadamente. Tá, nas duas, né? Nas duas. E quem é que pode participar? No horário contrário ao da escola, né? Isso, perfeito. Tira também, inclusive, as crianças da rua, né? Essa é uma outra ideia. Ocupar as crianças com atividades saudáveis e tirando esse tempo ocioso das crianças para ir para o mau caminho. A gente quer realmente que as crianças vão para o bom caminho, digamos assim. Agora eu queria saber, eu não sei para quem é que vai responder isso, como é que nasceu a ideia desse projeto? Eu posso responder? Por favor. Na verdade, assim, a ideia do projeto nasceu da ANA, né? E ela incorporou esse projeto junto à federação. Então foi um projeto que surgiu aqui em Campinas. A ANA seria a Ana Cristina. Que ela faz parte do projeto da federação. Ela trouxe esse projeto dela para dentro da Federação Paulista de Kung Fu. E aí ela nos procurou para poder tomar corpo para a gente conseguir realmente utilizar os mecanismos para colocar o projeto. Então ele é um projeto que surgiu dentro da federação, de um grupo de lá, né, que o Hirata faz parte. E agora ele está acontecendo aqui com a ajuda do Estado. E eu gostaria de saber, assim, desde o momento em que a ANA teve a ideia, né, desse projeto, até a hora que ele foi para o papel, eu fiquei sabendo que teve um tempo aí, né? E aí daí até ele ser realizado, da hora da ideia até ir para o papel, montar para poder levar, para ser analisado, quanto tempo demorou? Olha, do ponto exato que a gente começou a conversar, né, que nós tomamos contato para começar a fazer, o projeto ele demorou 1 ano e meio aproximadamente. A gente sentou, conceituou o projeto, você precisa escrevê-lo, tem toda uma burocracia, insere no mecanismo da secretaria, aprova ele, capta recursos com as empresas, chama o pessoal, que é a equipe de trabalho, e começa. 1 ano e meio aproximadamente, todo o processo. Daí até... Do início que a gente conversou até chegar à aula. 1 ano e meio? Isso, mais ou menos. Quando que ele funciona? São todos os dias? Não, né? Segunda, quarta e sexta? Sim, o trabalho, levando as duas associações, são trabalhos diários realmente. 2 horas no período da manhã, 2 horas no período da tarde, todos os dias. E as pessoas que trabalham, elas são voluntárias? Não. Não, o dinheiro do projeto, também uma parte desse dinheiro é destinado ao pagamento dos professores, dos profissionais também, para fazer esse trabalho. E as crianças que
que são assistidas nesse projeto, o que elas recebem? Elas recebem o uniforme, os equipamentos? Perfeito, elas recebem uniforme. Nesse projeto está incluso os uniformes, nossos equipamentos de trabalho e também um kit lanche também, que os alunos toda aula, após a aula, eles cumprindo com as aulas, eles recebem um kit lanche após o treinamento deles. Eu ainda não sei se a gente já falou sobre quando é que começou o projeto. Você disse que começou no Jardim Nilópolis, mas quanto tempo faz que vocês estão dando aula? Então, aqui no Projeto Ana, eu comecei em novembro do ano passado. Ah, já tem um tempo então. Já tem 4 meses. Tá? E no Jardim Nilópolis, na verdade, era um outro projeto do FIE que eles faziam, que aí depois a gente acabou utilizando, como tinha acabado aquele projeto, o responsável, o Paulo Diniz, ele acabou utilizando essas mesmas crianças para incorporar nesse projeto para poder dar continuidade no trabalho, senão ele ia ser extinto, o trabalho com as crianças. Paulo Diniz é o presidente da Federação Perfeito. Paulista, né? Isso. Legal. E você, Leonardo, você também dá aula, mas você está há quanto tempo no Kung Fu? Eu estou há 6 anos no Kung Fu, comecei com 15 anos de idade, pratico tanto o Kung Fu como o Sanshou, que é as 2 modalidades que tem, tá? E há quanto tempo você é professor? Eu sou professor há 2 anos e alguns meses já que eu dou aula. Antes de eu começar a dar aula, passei por um curso, que é um curso de 1 ano para você aprender a dar aula. Então eu passei por um curso que foi na academia do professor Daniel, e lá eu me formei para poder dar aula. Aí de lá já vim dando aula e ele me abriu esse espaço para poder dar aula aqui com ele no projeto. Você se imaginava, professor, quando você começou a praticar o Kung Fu? Não me imaginava. E agora? Agora é um sonho realizado. É? Você consegue ver as crianças que vão seguir no Kung Fu? Você consegue ver a capacidade delas? Já consegue perceber? Sim, isso? você vê as crianças que são mais interessadas, aquelas que se dedicam, que quer treinar, que têm a vontade. A maioria tem dificuldade, como é normal ter, mas aquelas que quer participar, têm a vontade, com certeza vão conseguir. Professor, esse tipo de... O Kung Fu, no que ele é benéfico para as crianças? Na concentração? Em idade escolar é bom? Isso, perfeito. Primeiramente, com relação à parte física, Kung Fu, a gente fala que tem um trabalho completo. Envolve trabalho de braço, de perna, de agilidade, de coordenação. E também, tem esses trabalhos, digamos, que a gente vai trabalhar disciplina, concentração, atenção da criança. Então, para o aluno conseguir desenvolver na arte marcial, no Kung Fu, primeiro, precisa ter disciplina, precisa saber treinar, não pode estar faltando. São coisas que a gente comenta com as crianças durante a aula. E outra coisa que a gente fala que é importante, alimentação. Então, a gente tenta associar toda essa parte junto com o exercício físico. Fazer com que a criança tenha um ideal de vida melhor. A gente procura ajudar na educação da criança, complementando o trabalho dos pais e complementando também o trabalho da escola. Esse é o nosso trabalho. E em relação à família, vocês conversam com a família também? Percebem quando a criança está com algum problema? Chama a família para conversar? Existe esse tipo de preocupação também? Sim, mas o trabalho ainda é um pouquinho novo. Como eu falei, começou em novembro, tá? A gente está conhecendo as crianças, e aí aquelas crianças que têm um pouquinho mais de dificuldade, mais hiperativas, a gente acaba conversando um pouquinho com os professores para saber um pouquinho como é a criança em aula. Geralmente, quando a criança é de uma forma na arte marcial, na escola é mais ou menos da mesma forma, meio parecido, e a gente tenta descobrir um pouquinho realmente para poder ter a melhor conduta com a criança, saber se ela tem algum problema, para tomar a melhor conduta, né? Acho que é importante realmente. Você falou em alimentação, vocês falam sobre o tipo de alimentos que eles têm, que é sobre essa alimentação perfeito. que vocês estão falando? Qual a ideia? A ideia é no horário que as crianças estão descansando, a gente faz uma atividade intensa, no período de descanso a gente utiliza um pouquinho essa fala um pouquinho de alimentação, que tem que fazer, por exemplo, lição em casa. Então, alimentação, puxa, eu falo para as crianças, o que é bom para comer? Frutas, quais frutas que vocês comem? E verduras, vocês estão comendo também? Tomando leite, o pão, tá? Ó, tem que cortar o refrigerante, diminuir um pouquinho, o salgadinho. É esse tipo de trabalho que a gente vai colocando na aula para as crianças realmente tentarem seguir essa alimentação saudável também. E sobre a história do Kung Fu, vocês tentam contar, mostrar de onde surgiu? Vocês a ideia foi que eu falei, nessas pausas também a gente acaba falando um pouquinho de filosofia. O Kung Fu ele veio da China, a gente ensina alguns nomes de alguns golpes em chinês, ensina a contagem em chinês. Então a gente procura colocar um pouquinho da cultura chinesa, que envolve a arte marcial, o Kung Fu, porque ele veio da China, né? Então essa ideia também é colocada durante as aulas também. E vocês percebem o interesse deles?
Não de todos, né? Tem crianças que falam que puxa, é muito difícil, tem dificuldade. Quando a criança que tem dificuldade, acaba fugindo um pouquinho dessa parte. Tem crianças que tendo dificuldade se interessam, se esforçam um pouquinho mais. Aí vai do perfil de cada criança, né? Tem crianças que se interessam mais, outras menos. Mas todo mundo é obrigado a aprender essa parte também. Claro. Isso faz parte. E em relação ao projeto, quem é que apoia esse projeto? Então, o primeiro apoiador é a Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo, porque ele precisa passar pelo crivo, ser aprovado para você buscar o patrocínio privado. Na verdade, o patrocínio é privado, mas ele é um repasse de dinheiro de imposto. Então, a empresa ela usa o mecanismo para repassar o recurso que já é público. E as 3 empresas que apoiaram esse projeto foram a Oi Telefonia, a White Martins e a Poti Bebidas. São as 3 que acreditaram e colocaram o... Mas eles, como você disse, é o imposto, não Isso. é? Eles não tiram dinheiro do bolso para apoiar. Todo mês essas empresas elas são contribuintes de ICMS, né, que é o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. Todo mês elas têm a possibilidade de destinar até 3% desse valor que elas têm a pagar do imposto para um projeto esportivo aprovado pela Secretaria do Estado. Então, esse projeto se enquadrou nas áreas de responsabilidade social das empresas, nós os apresentamos e elas acolheram o projeto então e patrocinaram. Que elas poderiam escolher qualquer outro projeto. Qualquer outro, exatamente. Tá. Mas a questão de inserção social, o tamanho do projeto, porque ele acontece em Campinas e mais 3 cidades, acontece em Limeira, Osasco e no município de São Paulo também. É que Campinas é um núcleo maior, então, por toda essa abrangência, pelo trabalho de inserção, socialização, eles contribuíram com o projeto. Leonardo, você está fazendo o que na faculdade? Eu estou fazendo educação física, estou no 3º ano, aí falta mais um para mim me formar, aí eu estou formado em educação física, tanto na parte de licenciatura, que é a parte da escola, para poder trabalhar na escola, e a parte de bacharel, que é academias e clubes. E a escolha da faculdade tem a ver com a sua atuação no Kung Fu? Sim, totalmente. É? Eu, antes de praticar, não sabia o que eu iria fazer. Aí eu entrei na academia, aí eu vi que eu realmente comecei a gostar, me interessar pela arte marcial. Aí eu acabei perguntando para o Sr. Daniel o que precisava para ter uma qualidade a mais, aprender a mais. Ele indicou a área de educação física para mim fazer, achei muito interessante e acabei indo atrás disso. Influência boa, né? Com certeza. É uma satisfação, não é? E isso, inclusive, quando ele entrou, a gente tem algumas fotos antigas, ele era bem gordinho. Ah, é? Tá? E aí ele mudou bastante, até fisicamente, e melhora também, psicologicamente também melhora, mas maior autoestima, né? Então a gente... Por que você entrou no contente. Kung Fu? Foi porque você era gordinho? Na verdade foi assim, eu e meu primo queria fazer alguma coisa diferente de futebol. A gente jogava futebol, mas a gente cansou de jogar futebol. Aí lá perto da minha casa, abriu a academia do professor Daniel. Eu falei, vamos fazer uma aula para conhecer. Fiz uma aula, gostei. Aí eu falei, comecei a praticar por esporte, por querer emagrecer. Exatamente esse era o meu objetivo, emagrecer. Aí consegui, fui melhorando, fui evoluindo, emagreci, aí comecei a ganhar massa muscular com o treinamento. Aí eu comecei a me interessar, falei, se é bom pra mim, por que eu não posso passar pros outros isso, né? Tem gente que procura e não acha. Então eu falei, eu posso ser um caminho, indicar pra alguém também que tá precisando. Maravilha. Bom, nós vamos fazer um intervalozinho, voltamos já já para continuar essa conversa. De volta para o segundo bloco desse Mais Esportes. Hoje nós estamos conversando aqui com os professores e também com o apoiador do projeto sociodesportivo e educacional de Kung Fu. Leonardo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a plataforma que você dirige, que você tem, que na verdade apoia o lado cultural, né? Como é que é o nome? Culticultura, em São isso, Paulo, exatamente. Né? Falar um pouquinho sobre isso e por que você pendeu aí para o esporte. Tá certo. Nós somos uma plataforma digital, nós falamos sobre cultura no geral e sempre fizemos projetos de cultura com esse mesmo mecanismo que eu falei no bloco anterior com relação ao esporte. Por convenção dos projetos de cultura, as empresas e algumas associações começaram a nos pedir os projetos de esporte, porque eles têm algumas particularidades, mas é muito similar.
Então a gente começou a produzir também projetos esportivos e agora a gente também vai ter uma plataforma falando sobre esporte. O mecanismo é o mesmo, né? Só muda Exatamente. a secretaria. Muda a secretaria, algumas datas e tal, mas a questão do financiamento ela é muito, muito parecida. Então, por essa conectividade, a gente começou também a trabalhar com esporte, com o projeto de Kung Fu. E em esporte você só tem o Kung Fu? Não, a gente tem também um projeto de ginástica rítmica que acontece em Mauá. Só uma particularidade, o projeto de Kung Fu é o único projeto de Kung Fu pela lei do Estado acontecendo aqui em São Paulo. No Estado, temos um de ginástica rítmica, que também é o único do Estado, e mais um de judô e taekwondo. São os 3 que nós trabalhamos agora. Em relação aos projetos, eles são renovados, esses patrocínios são renovados? Isso é, na verdade, um problema, porque o projeto ele tem o período de 1 ano a partir da data de início para poder acontecer, quando você consegue captar o recurso total, porque acontece muitas vezes de você não conseguir e você tem que fazê-lo parcialmente. E todo ano você tem que reapresentar o projeto para ter continuidade. No caso do Kung Fu nós já apresentamos, já está tramitando dentro do Estado, tem a previsão de sair em abril, mas quando sair em abril a gente tem que ir de novo, ir atrás das empresas para começar. Então, a ideia é renovar, mas é um pouco complicado. Então, a gente aprova e vai correr atrás do patrocínio. Mas o fato de, por exemplo, estar sendo um sucesso, Sim, já não tem muito. Esse aqui tem facilidade? praticamente certeza que ele vai ter continuidade, porque as empresas já viram que o projeto é sério, acontece, está atingindo os objetivos, então a probabilidade delas patrocinarem é alta. Mas pode acontecer que não em alguns casos. Mas esse aqui de Kung Fu, a continuidade dele está quase garantida. Que bom. Professor Hirata, você tem uma academia e tem já há algum tempo lá no Parque Industrial, é isso? Isso, perfeito. Eu sou praticante de arte marcial há 23 anos e há 8 anos que eu decidi abrir a minha academia. Comecei a treinar, comecei a gostar, me identifiquei realmente e aí segui o caminho. Fiz faculdade de Educação Física também, estudei na Unicamp, me formei em 2004 e aí estou seguindo o caminho da minha academia. Comecei só com Kung Fu, aí ampliei, coloquei o boxe chinês, hoje tem musculação e a gente vai ampliando o leque para atender cada vez mais pessoas e nas mais diversas modalidades, né? Eu acho que essa é a ideia. 23 anos que você pratica? 23 anos de Kung Fu, só Kung Fu, só a única arte marcial que eu pratiquei. Nesses 20... E você entrou na arte marcial? Por indicação de um amigo meu começou a treinar, vamos lá que é legal, fui também, gostei da aula, meu amigo saiu e eu continuei. Mas não era gordinho que nem o Leonardo? Não, era mais um pouquinho hiperativo só, mas não era gordinho não, sempre Melhorou, magrinho. Então a sua mãe gostou, professores gostaram? Sim, e aquele negócio, como nunca fui muito grande, muito forte, a gente tem realmente no começo aquela ideia, né, eu vou fazer, se alguém mexer comigo eu vou bater, vou me impor, mas aí você aprende que a arte marcial preza o contrário. Tá? É defesa pessoal. Defesa pessoal é você sair ileso de uma situação e não sair brigando, agredindo ninguém. Pelo contrário, comecei a treinar, aí que eu parei de brigar. Isso vocês também deixam bem claro para os alunos aqui, Perfeito. Não é? Isso é muito importante. Já falei, eu sempre falo nas aulas, o aluno briguento, ficar brigando, sai do projeto, não pode treinar mais. Olha. Tá? O Kung Fu realmente é usado para defesa. Nesses 23 anos, você deve ter participado de muitos campeonatos. A gente quer saber desses campeonatos. Como é que você saiu? Deve ter muita medalha, muito troféu. Sim, então no começo eu participava mais de torneios internos da academia, né? Então participei bastante de torneios internos, ganhei alguns, perdi outros. E aí com o desenvolvimento a gente começa, com a qualificação nossa, a gente vai participando de campeonatos mais importantes, tá? Então os mais recentes, eu sou tetracampeão paulista, seguido nos 4 últimos anos, tetracampeão brasileiro e campeão do último sul-americano e campeão no último mundial na China também. Inclusive fui na China competir com mais de 30 atletas de diferentes países. Consegui um primeiro lugar e um segundo lugar na modalidade de apresentação, de formas, que a gente chama de Kati. Tem o trabalho de combate e a parte de formas. A parte de combate, eu já fui campeão paulista e vice-campeão brasileiro. E a parte de formas eu me dei um pouquinho melhor, consegui esses últimos resultados que eu falei agora. E você, Leonardo, você já deve ter algumas medalhas? Isso, também. eu tenho a maioria das minhas medalhas é na parte de lutas, né? Só que é tudo da nossa academia, da nossa instituição. Então, tudo torneios. Eu já participei de um regional. O único regional que eu participei, fiquei em 3º lugar. E agora, mais recentemente, também participo da modalidade de Kati, que é as formas. Eu ganhei uma medalha de 2º lugar no nosso torneio interno também. Kati. Isso. O
que é? Kati são as formas. Tem as formas de mãos e tem as formas com as armas. O Kati é uma coreografia de movimentos de ataques e defesas contra o adversário imaginário. Então são golpes simulando como se você estivesse lutando contra o adversário imaginário. Então são vários movimentos e aí na avaliação que é feita, por exemplo, nas formas, o que o juiz avalia? A força do movimento, a velocidade, o seu equilíbrio, o seu movimento técnico, se o movimento está correto, a sua postura marcial. Então tudo isso é avaliado para o juiz poder dar uma nota, né? É um pouco subjetivo, digamos assim, né? Olha, professor, quando a gente vai fazer uma matéria, vai gravar um programa, a gente tem que tem que pesquisar, tem que estudar aquele tema para ir com um básico, né? Certo. Mas eu confesso que Kung Fu já é o segundo programa que eu estou fazendo de Kung Fu. E eu tenho certeza que eu vou sair daqui sabendo muito pouquinho ainda. Por que ele tem nomes diferentes? É Kung Fu, é Wushu. Eu queria que vocês tentassem me explicar. Certo, então eu vou começar explicando pela nomenclatura o que significa cada uma das palavras. O Kung Fu significa habilidade adquirida através do esforço ao longo do tempo. Então o Kung Fu, na verdade, é uma palavra mais genérica que pode ser utilizado para qualquer atividade. Quando você fica bom em alguma atividade, digamos assim, um médico, ele exercendo sua profissão, ele se dedicou, ele é excelente, tem um trabalho excelente na sua profissão. Então a gente fala que ele fez Kung Fu da medicina. Então ele se dedicou muito para ter um grau de excelência na medicina. Tá? Já o Wushu seria o nome correto da arte marcial, que seria arte marcial chinesa, que é o Wushu. Tá? Mas por que pegou esse nome aqui no Brasil? Quando os primeiros chineses chegaram, eles eram pequenos, mais mirrados, digamos assim, que o pessoal daqui, maior, e vira e mexe eles entravam em conflito, em luta mesmo, em brigas, né? E muitas vezes os chineses ganhavam as brigas. E eles tentando conversar, puxa, mas o que vocês fazem para ser melhor que a gente? Nós somos maiores que vocês mesmo assim conseguem bater na gente. O que é Kung Fu? Então eles queriam dizer que eles treinavam muito o Wushu para se dar bem então por isso eles faziam o Kung Fu do Wushu. E acabaram falando, não, então é Kung Fu que eles fazem. Não, então eles, o que você faz para melhorar? Não, Kung Fu, muito treino, trabalho árduo, do Wushu. Então acabou pegando o nome Kung Fu e ficou. Agora não muda mais, né? Agora é mais difícil. Mas tem vários estilos também, né? Cada academia ensina um estilo, seria isso? Então, existem atualmente mais de 300 estilos diferentes, tá? Wushu. Isso, de Wushu, perfeito. Mas por que tantos estilos? Muitos dos estilos foram inspirados na natureza. Então, o homem observando os animais, se defendendo, foi adaptando os movimentos dos animais para o ser humano, digamos assim. Então, existe o estilo da cobra, que a gente fala que é serpente, o estilo do macaco, o estilo do louva-a-Deus. Então, o homem observando esses animais, foram criando. E outros estilos que não têm golpe de animais também. Então, são vários estilos. Cada professor, ele treinava, por exemplo, com um mestre, e aí ele se dedicou bastante, desenvolveu o seu estilo, então acabou tendo uma abrangência muito grande e acabou criando esses vários estilos. Daí, cada professor vai de acordo com a linhagem que ele aprendeu. Por exemplo, eu aprendi o estilo louva-a-Deus, sou faixa preta do estilo louva-a-Deus, e também sou faixa preta do estilo Choi-Li-Fa, no qual eu dou aula agora. Então, eu comecei no louva-a-Deus, então aprendi o louva-a-Deus, conheci um outro estilo e acabei migrando para esse próximo estilo, que é o Choi-Li-Fa, que eu achei, digamos assim, um pouquinho mais eficiente na minha concepção. E acabei migrando para o Choi-Li-Fa. Então, cada aluno, cada professor vai treinar com um estilo e ele acaba seguindo esse caminho. Então, ele repete aquele estilo até se tornar faixa preta, é isso? Você, aqui, eu estava vendo que você é primeiro em louva-a-Deus, é isso? Isso, faixa preta, primeiro grau. Primeiro então, grau eu cheguei na faixa preta, depois da preta ainda possui os graus. E cada estilo tem quantidade de graus. Na verdade, do estilo que eu praticava louva-a-Deus, eu não sei até que grau iria. Mas eu cheguei na preta e depois da preta, ainda tem um estágio que eu passei para o primeiro grau da faixa preta. É um grau acima da faixa preta. E nesse outro estilo que eu estou agora, eu sou faixa preta 5º grau. E o louva-a-Deus a gente imagina, louva-a-Deus. Agora esse outro estilo que eu não consigo falar. Ok. Do Choi-Li-Fa. Choi-Li-Fa, isso. Choi-Li-Fa. Isso, o Choi-Li-Fa. Tá, vou explicar um pouquinho então. O mestre que desenvolveu o estilo, ele treinou com 3 mestres diferentes. Então ele incorporou golpes desses 3 mestres, criando esse estilo, que é o estilo dos 5 animais: garça, tigre, serpente, pantera e dragão.
Então ele foi aprendendo os golpes com esses 3 mestres, aí foi desenvolvendo e criou esse estilo próprio que tem os golpes de todos esses animais que foram citados. Mas para uma pessoa começar a praticar esses estilos, demora quanto tempo? Ela tem que começar, desde o primeiro dia de aula, já se fala em estilo? Já se ensina um estilo? Isso, na verdade, primeiramente não, a gente ensina o que o aluno vai ver na aula, certo. Os golpes, os movimentos, e aí devagarzinho a gente vai introduzindo nas aulas essa parte também. O aluno recebe, por exemplo, na minha academia, no caso, recebe uma apostila falando um pouquinho de como é o estilo, e da mesma forma que eu trabalho aqui, a gente vai colocando um pouquinho nas aulas essa parte de filosofia, explicando um pouquinho também durante as aulas. Nós vamos fazer mais um intervalo, voltamos para o terceiro e último bloco. Bem, agora nós estamos partindo para o terceiro e último bloco desse Mais Esportes. Nós estamos conversando sobre o projeto sociodesportivo e educacional de Kung Fu. Nós estamos aqui no DIC 4, na ANA, numa ONG que cedeu o espaço para que esse projeto pudesse se desenvolver também aqui na região. Nós estamos conversando aqui com o professor Daniel Hirata. Professor, o senhor foi eleito o melhor atleta do Brasileiro 2014 na categoria tradicional. Não é isso? Perfeito, isso mesmo. O que significa ser o melhor atleta nessa categoria? Foi uma honra muito grande, né? Digamos assim, é o fruto colhido agora do trabalho, né? Uma dedicação muito grande que eu tenho feito de treinamento. Tenho trabalho na academia, tenho trabalho aqui no ANA e trabalho em uma outra escola também. E mesmo assim, arrumando tempo, geralmente no horário de almoço, para me dedicar, para treinar para essas competições. Para o meu desenvolvimento pessoal e também para mostrar o caminho para os alunos, né? Por isso que eu ainda continuo competindo. E fui agraciado com essa honra pelo presidente lá da confederação. Leonardo, você se espelha no professor, pretende também ganhar esses títulos? Com certeza. Ele é um exemplo na academia, todo mundo segue os passos dele. Por quê? Ele tem todo o trabalho dele, que ele trabalha na escola, trabalha na academia, o dia inteiro. Então, a hora do almoço que era para ele ter o descanso dele, não, ele aproveita e treina. Então, isso é um exemplo. Quem quer mesmo tem que se esforçar, tem que tirar um algo a mais. Então, se você não se esforçar, você não vai chegar a lugar nenhum. Mesmo ele tendo mais de 20 anos de treino, ele continua treinando, ele não para. Esse é o grande exemplo, você nunca pode parar, sempre tem que estar evoluindo. Leonardo Cássio, você ouvindo toda essa conversa sobre Kung Fu, você aprendeu alguma coisa? O que você conhece sobre Kung Fu? Eu não conheço absolutamente nada, comecei a ter contato com o Kung Fu agora, com o projeto, e minha primeira lição de casa é decorar os nomes, porque eu não sei absolutamente nenhum. Você está comigo? Você concorda comigo? Concordo plenamente, eles começam a me explicar, eu falo, gente, calma. Devagar. Explica igual criança, igual para as crianças do projeto, porque eu também não sei. Mas assim, eu estou gostando bastante, tem um aspecto muito interessante, histórico e cultural do Kung Fu, que a gente conversa, eles me explicam, isso é muito interessante. E estou tentando convencer eles a abrir lá um núcleo perto da minha casa para começar a treinar também. É mesmo? Vamos ver se a gente consegue. Tá vendo? Já tem um aluno garantido, só pensar. Já tem pedido. Lá, hein? E quem sabe ir para a China, né, com eles. Olha, vamos lá, né? Olha, tem que pensar, tem que pensar para cima, é isso com aí. certeza. Mas você praticou algum esporte na sua vida já? Eu já pratiquei vôlei e futebol, hoje eu não pratico, não faço nenhum esporte, o que é bem contraditório, né? Trabalhando com tanto projeto. Mas para você defender o patrocínio desses esportes, né, o apoio, você tem que falar sobre ele também, ou você leva alguém com você aqui? Não, geralmente você tem muito, esses projetos têm muito uma questão de responsabilidade social, né? Então tem muito apelo de se trabalhar com crianças, inserção social e tal. Quando a gente vai falar especificamente da modalidade, no caso aqui do Kung Fu, geralmente a gente vai com uma pessoa da federação responsável para tirar eventuais dúvidas sobre o que o esporte pode ser bom, como ele funciona e tal. Então, geralmente em conjunto, mas assim como você, também tem que estudar algumas coisas antes para me preparar. Professor, todo esporte ele exige do corpo determinadas partes, né, específicas. O Kung Fu, quais são as partes mais exigidas? Então, o Kung Fu ele tem um trabalho bem interessante porque a gente fala que é um trabalho bem completo. Não tem algo sobressaindo mais do que outro. Então, por exemplo, não usa mais perna do que braço. Não, um trabalho bem em conjunto. Tem algumas modalidades, por exemplo, posso citar o exemplo do boxe.
vai trabalhar mais braços do que perna, só vale ataques com os braços. Já o Kung Fu não, vale trabalho de braço, de perna, então é um trabalho bem completo. A arte marcial é uma das mais completas, podemos dizer assim. Não que seja melhor que as outras, mas como em termos de trabalho, é um trabalho bem completo. Mas em comum, a concentração, né? Perfeito. E isso desde que bem trabalhado, a arte marcial tem essa propriedade. E como é que está o Kung Fu no Brasil? O que a gente pode esperar do Kung Fu nos próximos anos? Certo. Pela minha experiência indo, por exemplo, para campeonatos sul-americanos, pelo campeonato na China, mundial lá na China, eu percebi realmente que o Kung Fu está bem posicionado, tá? Principalmente nessa parte que a gente diz que é o tradicional, que é a parte que eu entro nas competições, que é a parte de formas, tá? Então, não foi só eu que, por exemplo, consegui uma medalha de ouro, teve outras pessoas que conseguiram, então mostra que realmente o Brasil é bem forte nessa parte do Kung Fu tradicional, que realmente tende a crescer bastante, se a gente conseguir mostrar a força desse trabalho aqui para o pessoal aqui. Então, infelizmente, ainda a mídia é bem pequena para o pessoal do Kung Fu, não é esporte olímpico, então, e a mídia fala muito do futebol, deixa o Kung Fu, infelizmente, um pouquinho de lado, mas com o trabalho da imprensa ajudando a gente vai fazer o Kung Fu crescer com certeza, porque é uma ferramenta muito legal, esportiva e educacional também. É isso que falta para o Kung Fu ser um esporte olímpico? Divulgação? Na verdade tem muitos interesses econômicos, políticos envolvidos, né? Então é até complicado. Imagina só, a China, por exemplo, hoje é uma potência muito grande já no quadro de medalhas, que está disputando sempre com os Estados Unidos a primeira colocação. Imagina se colocasse o Kung Fu. A China ia, por exemplo, disparar na frente. Tá? Então tem muita política envolvida nisso. Então é bem difícil colocar o Kung Fu e tem que ser uma arte marcial, e tem que ser um esporte muito praticado em todos os países. E tem alguns países que o Kung Fu não é tão conhecido, então é um pouco complicado. O Kung Fu está tentando, mas não é fácil. O fato de o Brasil ser o anfitrião aí, né, das próximas Olimpíadas, ajuda o esporte nesse caso? Então, na verdade, o Kung Fu não ajuda muito. Ajuda os esportes que vão aparecer na Olimpíada, né? Então, por exemplo, as bolsas atletas estão destinadas realmente para o pessoal dos esportes olímpicos. Então, tinha um pessoal do Kung Fu que possuía bolsa atleta, hoje em dia cortaram bastante a bolsa para dedicar aos esportes olímpicos, né? Infelizmente, para o Kung Fu não tem ajudado muito não, tá? As Olimpíadas. E o que se esperar dessas crianças que estão aqui nesse projeto? Dá para sentir já que alguém vai caminhar no Kung Fu? Minha ideia, a ideia do projeto é realmente ajudar na formação de cidadãos, melhorar essa parte física deles, melhorar a saúde e melhorar esses outros aspectos, disciplina, concentração, tá? E minha ideia, tá, agora falando como professor, é realmente tentar aproveitar alguns desses alunos, aqueles que se destacarem, para levar para a minha academia. Isso eu já tenho falado para eles, até uma forma de motivá-los um pouquinho mais, que os melhores eu pretendo levar, dar uma bolsa para treinar na minha academia, quem sabe até virar realmente um professor, um competidor, tá? Mas uma criança que começou aqui nesse projeto, daqui quanto tempo, se ela tiver, né, jeito para coisa, daqui quanto tempo ela já pode estar competindo? Sim, então ela pode competir desde o começo já, só que em competições mais caseiras, digamos assim, competições internas que a gente faz na academia, essas competições é aberta a todos os alunos para eles realmente experimentarem, desenvolverem, mas já para competições, digamos assim, da própria federação, que é um nível bem mais difícil, aí precisa pelo menos uns 3, 4 anos de treinamento intenso para estar conseguindo competir de igual para igual com as outras pessoas. Leonardo, você começou com 15 anos, que você disse, né? Mas esse é um esporte que pode ser praticado desde criança, né? 4 anos já pode. 4 anos e meio, 5 anos já pode ser praticado, tá? Aí não tem idade limite. A gente teve um aluno, faz um tempo que ele já saiu da academia, acho que ele tinha 78 anos. Tá com 74 anos. Isso, 74 anos, ele era faixa preta 2º grau, então isso não muda nada. Ele continuava treinando, tinha as limitações dele, só que ele treinava. Então, você sabe, você conhece o aluno, ele tem a limitação dele, mas ele se esforça para estar sempre melhorando. Porque também não é violento, né? Como você disse, é só uma defesa, né, professor? Isso. Então, uma pessoa com 70, quantos 74. anos? 74. Isso. Não tem, para ele não tem nenhum risco ele praticar
o Kung Fu? O risco existe em qualquer modalidade esportiva, por exemplo, ou até mesmo você andando na rua, você corre risco de torcer o pé, cair num buraco. Então o risco existe, mas a gente procura, com o nosso trabalho, tentar minimizar. Então, como eu falei, eu sou formado em educação física, os profissionais trabalham comigo, a gente procura também dessa informação, está se formando em educação física, ferramentas para que minimize essas situações de perigo, né? Tá, essa é a Então, ideia. todo esporte, né, ele tem que ser orientado, bem orientado, por perfeito, por quem profissionais realmente... qualificados. Porque qual o perigo de se ser orientado por uma pessoa que não é profissional? São vários, realmente. Você pode fazer um movimento errado, machucar sua coluna, ou ter alguma lesão muscular, ou até algo mais sério, quebrar um braço. Isso pode realmente acontecer. Bom, nós estamos chegando já no fim do tempo e eu gostaria de perguntar para cada um de vocês se faltou dizer alguma coisa, que vocês fiquem à vontade, professor. Tá, só queria agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho do Kung Fu. Acho que esse é o meu ideal de vida hoje, meu trabalho, é mostrar um pouquinho da importância da arte marcial, principalmente o Kung Fu. Gostaria de agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, nós é que agradecemos. Leonardo? Eu quero agradecer a oportunidade também, agradeço ao professor Daniel por estar dando essa oportunidade para mim, de estar aqui no ANA, né, trabalhando. Pretendo prosseguir nessa carreira da arte marcial, do Kung Fu. Ela se estende, então ela é para a vida toda. Pretendo seguir os passos deles e me virar um professor excelente como ele. Eu agradeço desde já. Sua família apoia? Minha família apoia, minha mãe sempre apoiou mais. Meu pai, depois que ele começou a entender, ele achava que era violento. Aí depois que eu fui explicando, mostrando para ele, aí ele viu, não, realmente é uma coisa para você levar para a vida. Não é uma briga igual ele achava, é uma arte marcial, tem uma disciplina, tudo envolvido. Então, aí ele começou a respeitar e apoiar, tanto que eles vão no campeonato assistir quando eu participo também. Leonardo, o que você tem a dizer? Eu queria, na verdade, agradecer ao poder público e privado que apoiou o projeto, que é importante, é uma batalha longa do pessoal da federação e nossa também quando nós começamos. Agradecer os professores e o corpo de trabalho, né, e em frente aí para a gente dar seguimento e continuidade ao projeto. Eu agradeço vocês três por terem aceitado o convite de falar aqui pra gente sobre o Wushu. Aí, tá vendo? Já vou sair. Já vai ser melhor já que vou eu. sair melhor que você. Não decorou ainda o Wushu, né? E é isso, nós encerramos esse Mais Esportes. Falamos sobre o projeto socioesportivo e educacional de Kung Fu, que é realizado aqui no DIC 4 e também no Jardim Nilópolis, num espaço cedido pela ANA. E nós queremos agradecer também por esse espaço e convidar vocês a conferirem todas as produções que nós temos na TV Câmara Campinas, no nosso canal no YouTube, TV Câmara Campinas. Obrigada e até a próxima!